rosas, estamos aqui para mais um episódio sensacional do nosso Pod Rosa Podcast. E eu vou dizer para vocês que hoje vai ser um dos melhores episódios, tá? Não é por nada, não, mas hoje nós trouxemos, né, a minha irmã Tatiana Cortez. Tatiana é médica, especializada em ultrassonografia. E ela tem aqui uns pitacos que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. E todos os traumas que ela tem foi por causa da irmã mais velha, tá? Uma coisa que eu tô falando logo pra vocês. Eu quero fazer uma pergunta. A primeira pergunta. A gente vai brigar. Deixa a Tatiana fazer pelo menos. Deixa a Tatiana fazer. Eu quero saber se ela é a pessoa que iria ser trocada por um carro. Um Opala. Um Opala. Claro. Que me encontrou no Verona, que ficou traumatizada por causa da irmã. Não, eu quero saber outra coisa. Minha mãe ia me trocar por um Verona. A sua mãe ia te trocar por um E Verona. aí, quando a minha mãe chegou com o Verona lá em casa, a Fabiana falou: corre que hoje é o teu dia. Hoje é tu que vai. Hoje A tu mamãe vai chegou com o Você Verona. acreditou mesmo nisso, Tatiana? Olha, eu acho que eu cresci meio triste. Sente mesmo uma ferida de rejeição. Aquele assim, né? Olha, eu não posso vacilar muito não, senão ela eu me vou troca. pegar as contas. Entendi. Não, mas É eu por tenho aí. outra pergunta importante pra fazer. Ela foi achada na lata do lixo. Não, foi não. Você é a mais nova, Eu né? sou a mais nova, eu Mas não sempre sei. dizem Mas eu que acho a mais não. nova foi achada, né, Tati? Sofreu esse Não, bullying. ela vivia me dizendo que eu era adotada. Era? Vivia. Nossa, Tá Fabiana, explicado, que horror. olha. Ela é Quando começar a Tati aqui Não, ver não uma sou, tristeza, não. ficar... Eu acho que nós Não, podemos... mas a gente tem mais uma história. A Tatiana nunca pôde brincar numa piscina de bolinha. Vocês Nunca. sabem dessa? Não, conta aí. Porque essa criatura fez o favor de se afogar quando era criança. Numa piscina de bolinha. Aí deu tanto trabalho pra minha mãe resgatar no meio de todas aquelas crianças, aquela confusão, que eu não pude ir. A mamãe nunca deixou ela ir. Nunca deixou. Eu lembro, no Shopping Guatemi em Fortaleza tinha uma piscina gigante de bolinha. E aí eu lá no meio e eu não conseguia sair. Tipo, me afoguei. E aí a minha mãe teve que ir lá entrar, me pegar. E por conta disso, ela nunca deixou a Tatiana brincar numa piscina Pois de hoje eu bolinha. vou te levar numa piscina de bolinha. Lá no... E a gente vai tirar esse trauma, então. Bora, eu queria. Bora, Olha, tá eu quero isso. dizer um negócio. Você que está em casa, aprenda. Família é tudo igual, só é perfeita no porta-retrato, em primeiro lugar. Primeira lição que nós já tivemos. Não, é perfeita no nesse podcast. Instagram agora. Segundo, porque é no Instagram. Não tem mais. Segundo, não tem mais porta-retrato. Eu tô velha, né? Piada antiga. Segunda situação. Supere as irmãs mais velhas. A Tatiana conseguiu, você também consegue. Tati, te apresenta agora. Tati, agora vamos Te lá. apresenta, conta tua pra história aí gente. pra Quem é gente. Quem é Tatiana Cortez? No final deu certo, né, Tati? Isso No é que final, importa. deu certo. Mas assim, foi uma estrada longa, né, mana? É. Glória a Deus, estamos aqui. Então, meu nome é Tatiana Cortez. Eu sou médica, mas não cresci com aquela vontade de ser médica, como muitas pessoas, né? Uma família cheia de médicos, tio, avô, pai, mãe. Na nossa família não tinha Nenhum médico. Então, eu não tinha uma referência, né? Mas eu tinha uma referência de empreendedorismo, o que já me ajudou muito. Nos ajudou A muito, gente né? cresceu, né? Isso. Nosso pai, ele tinha uma empresa de médio porte, né, mana? Na área de construção, enfim. E a gente sempre pensou assim, vamos crescer, estudar e trabalhar na loja do papai, né? Aquela loja do papai. E foi assim, eu fiz administração. Quando eu estava no meu 3º ano de faculdade, eu comecei a entender que ali não era minha praia. Por algum motivo eu entendi que ali não era minha praia. E eu sempre senti aquela vontade de não é ajudar os outros, sabe? Parece meio sacal, né, essa história, mas eu tinha muita curiosidade de entender as pessoas. E quando eu decidi fazer medicina, eu queria ser psiquiatra. Olha, Eu fiz com esse eu único nunca sonhei ser objetivo. psiquiatra. Eu só queria fazer medicina para ser psiquiatra. Só que aí, né, a faculdade vai levando a gente para outros caminhos, né? E daí, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, aí fiz minha especialização no lugar que eu sonhava, que era a USP. E aí entrei lá no mundo totalmente diferente. Tão diferente que tem muita gente que acha que o ultrassonografista não é médico, né? Às vezes, mas e você? É você que vai laudar o meu exame? Sou eu mesmo, querida. Sou eu que faço o exame de ultrassom, eu sou médica.
E assim foi, né? Morei 8 anos lá. Passei por muitas coisas diferentes, que a gente acha que é sempre mil maravilhas, né? Você morar em São Paulo, lá é maravilhoso. Morar em São Paulo não é fácil, é complicado. Mas, graças a Deus, eu consegui me destacar lá. Quantos anos tu tinhas quando tu foste pra São Paulo? Eu já era velha. Tava com Velha? 30 anos. Ela é a irmã mais velha, Não, tá? gente. Mas eu sou velha desde que eu tinha 10 anos. Isso é verdade. Eu Ela sempre- é mais velha? Não, eu Não. sou mais nova. Mas Tati, Mas eu sou velha desde... mas Tati, É assim, uma Ela velha, é uma velha. desde nova. Ela é velha desde recentemente nova. nós tivemos uma convidada que ela passou 2 anos em São Paulo Foi. e ela disse que voltar para Manaus, ela, tipo assim, ela tinha um sonho de morar lá, tudo, mas Aham. ela voltou para Manaus tem menos de 1 ano e ela disse que voltar para Manaus foi uma das melhores escolhas da vida dela. Ah, e Porque foi a minha ela- também. Porque ela, assim, encontrou um nicho, né, de mercado que ela está trabalhando e está muito feliz. E ela não precisou estar em São Paulo para completar a sua felicidade. É. Aí eu te pergunto, quando tu fostes para São Paulo, Uhum. qual era a tua expectativa? Qual foi a realidade que tu encontraste? E quando tu terminaste, o que assim, muitas pessoas quando vão não querem mais voltar. Deus me livre, voltar para Manaus. Como se fosse um retrocesso. Ver Ver como se fosse um retrocesso. Eu quero que tu fale pra gente desses 2 aspectos. Aham. Primeiro, do sair da terra natal Uhum. para ir para uma terra estrangeira, né? Que é tipo assim, a Selva de Pedra, estrangeira. São Paulo. É. E você ter essa expectativa de você voltar para sua terra natal e não aquele desejo de continuar lá como muitas pessoas que nós vimos. Então, fala um pouco desses 2 aspectos para as pessoas que de repente sonham em morar em São Paulo. Foi uma experiência que eu precisava passar. Não foi fácil. Tu sente muita solidão. As pessoas de lá... Claro que você faz muitos amigos também, mas assim, eu sempre fui muito ligada à minha família. Eu nunca fui uma pessoa assim de ter muitos amigos. Então, quando eu me vi lá sem a minha família, foi estranho para mim. Mas aí foi bom, foi preciso. E daí, profissionalmente falando, existe uma certa... Como é que eu posso falar? Barreira. Tem. Preconceito, Vai- né? Porque eu acho que os paulistas passam por isso porque eles se veem invadidos, né? Por pessoas de todas as cidades do mundo até, né? Não sei se se sentem que podem perder o espaço deles, não é? Mas eu percebo Mas, que, na enfim. verdade, assim, existe uma questão de preconceito mesmo com as pessoas do Norte e Nordeste, né? Sim, o nortista. Mas eu também percebo que as pessoas têm medo da interação. Porque é como se elas pudessem estar fazendo uma interação que, de alguma forma, a outra pessoa fosse lhe prejudicar. Então, eu percebo que, assim, no Sudeste, né? As pessoas têm muito essa noção. Como se você fazer uma amizade com uma pessoa que você não conhece, aquela pessoa possa ser um perigo para sua vida. E aqui no Amazonas, a gente não encontra, muito pelo Não. contrário. As pessoas são tão hospitaleiras que se tu conhecer num dia, souber que a pessoa tá só, no outro ela tá comendo churrasco na tua casa. Mas tu sabe que isso é interessante. Quando eu tava lá, às vezes tinha uma pessoa que era mais amiga e uma nova. E eu muito aberta. Eu nunca tive segredos. Pra mim, eu chego num lugar, eu posso falar da minha vida. Eu não vejo que alguém pode usar aquela informação contra mim. Tá escondendo nada, né? Meio tá? que quase uma ingenuidade, né? E aí vinha uma colega minha paulista, não fala isso aí, não. Por que tu tá falando isso aí da tua vida? Eu, mas o que tem? Não tô vendo nenhum problema, não acho que... Não vê maldade, né? Não vejo maldade. Eu acho que talvez eles devem passar por tantas situações, não sei, né? Que lá é cobra comendo cobra. Que aí talvez já se protegem. Como se fosse uma barreira. Mas aí, depois da fase inicial, que eu acho que foi mais difícil, para mim, a maior lição que eu tive foi que a minha autoestima elevou muito. Por quê? Apesar desses barrismos, eu me destaquei muito lá. Eu estive profissionalmente em lugares que todos queriam e quem conseguiu? A Manauara. Entendeu? A Tati do Amazonas. A Tati do Amazonas. A Tati do Amazonas. E eu Parece nome de funkeiro. Mas era! A Tati quebra barraco. E aí, na verdade, eu falei assim, caramba, quando eu voltei para Manaus, eu pensei assim, olha tudo que eu consegui. Então, assim, isso dá uma autoconfiança para você,
que tá me ajudando até hoje. E Vai vai continuar continuar aí as ajudando. quando- portas dentro de muitas Mas aí eu coisas. penso, Muito. sabe o que, Mari? Tipo assim, mas também tu voltastes, aí as pessoas aqui não sabem das conquistas que tu fizestes lá. Não. E tu passaste muito tempo longe. Aí como foi tu Passei. voltar? Estranha, né? Estranha, como se eu tivesse me formado no dia anterior. E eu acho que eu consegui ir abrindo um espaço, sabe? Aí hoje eu consegui ter o meu consultório de ultrassonografia, que é uma coisa diferente. E onde é né? que é teu consultório? Me Lá no conta, que eu já quero ir Cristal, lá. do lado do Manauara. A Tatiana, eu queria que tu falasse um pouquinho desse pioneirismo, né? Que tu tá Uhum. implantando aqui, que poucas pessoas sabem, mas a Tatiana é uma das poucas que faz a ultrassonografia dermatológica. Mas ela não é só a ultrassonografia voltada para estética, mas também de unhas, de pele, né? É. Então De fala cabelo um pouquinho também, né? sobre Cabelo isso. não, cabelo a gente não faz ultrassom. Não tem muito benefício. lembra- Tem outros Mas tu lembra exames. do Luiz? Lembro. Pois é. Ele faz couro cabeludo. Ele faz do couro cabeludo pra fazer implante, Exato. né? Aí Exatamente. faz a Avalia. elastografia. Isso aí já tá também em outro nível, né? É. Assim, existe a ultrassonografia que todo mundo faz e a gente tem que fazer, nós mulheres, né? Os homens também, que são aquelas ultrassonografias de check-up. Essa E existem umas ultrassonografias que eu chamo como avançada, que fogem um pouco do corriqueiro, Do corriqueiro, né? né? E que vê informações diferentes do que a gente está habituado a ver. E como é E que que às é? Que tipo de informação? Fala aí pra gente que é médica, porque... Tipo assim, a ultrassom, Pensei uma que era- ultrassom da unha. Essa ultrassom dermatológica, o que ela mostra? Sim. Quais são as aplicações? O frisson é a parte cosmética, né? Uhum. Que eu vou já explicar pra vocês como é que é. Mas também tem lesões. Eu falo que é a ultrassom das bolinhas. Às vezes tu tem, eu tenho uma bolinha bem aqui, o que é isso? E às vezes o dermatologista, ele precisa de uma ajuda para ele avaliar o que eu vou fazer em cima daquela lesão. E o que pode ser uma bolinha? Milhões de coisas. Pergunta bem de ignorante mesmo. Quais são Pode as... ser um milhão essas de coisas. bolinhas geralmente são o quê? Porque, olha só, tu imagina assim, a pele é um tecido muito rico. Então, você pode ter tumores de tudo, desde a glândula sudorípara, a glândula sebácea, do fio do cabelo, e tumores, às vezes, cancerosos também, da gordura, do fibroblasto, e aí vai embora. Aí a ultrassom te auxilia O que dermatologista, faz, a pensar o que ele vai fazer. E você já vê uma adesão da dermatologia a esse suporte adicional? Sim, Já, né? sim, um retorno muito bom. Que legal. A cada dia que passa, eu vejo, nossa, a doutora fulana, porque tem muitos dermatologistas no Amazonas, Sim. porque aqui tem uma Tem uma residência escola forte, né? forte, muito forte, a residência de dermatologia. E são muitas vagas oferecidas por ano. Então, sai muitos especialistas por ano. Então, e aí eu estou começando eu faço um trabalho voluntário lá na residência de dermatologia, que os pacientes lá do sistema público de saúde, né, precisam fazer exames. E aí eu ofereço a minha clínica um dia por semana, eu faço exame para eles. Que lindo! Poxa, que legal. Que Parabéns. lindo. Muito e aí legal. ajuda, Não, e assim, ajuda e te ajuda. Porque E me ajuda eu falei, eu conversei uma vez com a Tati, ela falou, cara, eu aprendo muito. aprendo muito com elas. É porque o ultrassom, assim como o ultrassom é bom ali, você tá vendo casos É e casos. prático. E, na verdade, É. eu acho que une Quanto tudo, mais- né? Ela divulga, ela está dentro da Sim, residência, exato. ela ajuda as pessoas É. e eu aprende. aprendo com eles, porque eu não sou dermatologista, mas claro que a gente vai começando a entender. E a parte cosmiátrica, que é a melhor de todas. Me conta. Sempre tem aquela história, né? A dermatologista me liga e, Tati, eu tô te mandando uma paciente aí. Ela tá ficando estranho, eu fiz os procedimentos, mas não tá evoluindo. Tá meio esquisito. Tu dá uma olhadinha? Dou. E aí, fulana, chega a paciente lá comigo, né? Me conta tudo que você já fez na vida que eu preciso saber para entender o que eu estou vendo. Tá. Eu só fiz ácido hialurônico com a doutora fulana. Parece coisa de cabeleireiro, sabe? Parece que tu vai trair se tu for em outro. Sabe como é que é? Aham. E aí, aí eu, não, mas tem certeza que você só fez isso? Não, eu só fiz isso. Tá bom, então vamos olhar. Aí começo a fazer o exame, devagarinho. Aí vou passando aparelho no rosto, né? Normalmente é rosto. Mas tu não fizeste mais nada, não? Tu não foi assim em algum outro lugar? Mas aí a paciente fala assim, mas isso aí dá pra ver tudo mesmo? Dá. Eu tô vendo tudo aqui. Tipo, não mente pra mim que eu sei. Que eu quero te ajudar, né?
Não, eu fui com uma amiga minha que ela tem um esteticista, ou sei lá, alguém que a gente estava fazendo um tratamento lá diferente. E aí eu fui também, eu falei, mas por que tu não falaste pra tua dermato? O que tu viu de pior já, assim, Né? assim, nessa parte dos O pior de preenchimentos? preenchimento é silicone industrial. Pelo amor de É. Deus. O pior Coloca silicone silicone no rosto? No rosto. Meu Deus. Lábio, rosto. Cara, você não pode ir em qualquer pessoa, né? Tem Não que ter pode. um Não, e as pessoas, critério mínimo. perdem a noção, né? Gente, Tem que gente isso? que já tá assim totalmente deformado É. e continua colocando. E o problema desses produtos é que eles não são absorvíveis e você não tem como retirar se não for por via cirúrgica. É, tem que ser cirúrgico, não tem? Então, assim, você acaba comprometendo. Como assim não pode tirar? Não dá pra tirar o produto. O silicone industrial. Silicone tá industrial, falando, né? falando os produtos assim, os mais Não, antigos. mas aí, tipo assim, pra tirar, vai fazer o quê? Tipo, incisão pra poder Incisão. retirar? É, como se fosse É. tirar o silicone da mama, tem que Ah. cortar Incisão. o pedaço e Incisão. tirar. Uma pergunta, assim, É complicado. de leiga mesmo. Sim. Depois da pessoa fazer vários procedimentos estéticos de longo período, Uhum. tem algum reflexo em que você consegue ver na ultrassom? Algum prejuízo Algum pra estrutura do prejuízo rosto? para a estrutura da pele no final disso? Não perceptível Algum pelo desgaste? ultrassom. Não. Ou um ponto de preocupação? O que é preocupante são as pessoas assim, que você vai com alguém de confiança e saiba o que foi colocado. Tem que saber. Porque às vezes a pessoa coloca por ignorância mesmo, assim, não acha que vai fazer mal, ou alguém prometeu que vai dar tudo certo. E vai fazer um outro produto com outro Porque médico. você vai ali confiando no profissional, né? Claro, sempre a gente confia, né? E aí tem produtos que você não pode misturar. Senão inflama, dá aquelas reações inflamatórias gravíssimas. Eu fiz exame numa senhora aqui, não é culpa nem do produto. É a imunologia de cada um, a gente não sabe como vai ser. Cada um reage de uma forma. Tem muita reação de fio de PDO? Não, pouco. O que tem é má colocação e aí criando infecções ou Tati, incômodos. E é outra impressionante, coisa, né? eu quero saber do babado forte. Tem muito dermatologista que fala que quando faz bichectomia, tira a Aham. sustentação facial e o rosto tende a A derreter. ficar com flacidez, né? É. Aquilo é verdade mesmo? Tira um pouco da estrutura do rosto, né? Mas tu vê assim, na dá ultrassom pra que ver se a pessoa, a pessoa fica, Tem ou não que a bola cai, de boechat, né? Eu só que cai consigo o- ver. se tem ou se não. tem Mas, ou tipo não. assim, mas na ultrassom, tu vê que realmente perde a sustentação e a pessoa fica com uma flacidez mesmo ou não? Na ultrassom a gente não consegue ver. Só consegue ver se tem a Se a tem a lesão. gordura, Se tem a gordura. se já- tanto que eu já fiz exame, eu nunca fiz nada, só fiz um ácido hialurônico. Aí eu, cadê Mas a a gente bola? já vê. Cadê gente a vê bola de visivelmente. bichada dessa criatura? Mas fez aquela cirurgia que tira assim a bucha. Eu fiz isso aí sim. Eu falei, Nem maluca, lembra mais, nem né? me conta. Outra pra ver. isso daí, ok, a ultrassom avançada, mas tem o ganha-pão do dia a dia, que é o Tem, check-up, sempre. né? É. É impressionante, assim, eu como ginecologista, o quanto o ultrassonografista é importantíssimo. Uhum. Sai do meu consultório, fala-me assim, não, você tá superestimando exames e tal, mas as pacientes saem do meu consultório com exames de imagem pedidos anualmente. Faz parte do meu protocolo de check-up de prevenção. Uhum. E muitas vezes, numa ultrassom de mama, numa mulher jovem, detectei o tal do BIRADS, que vocês sabem, o BIRADS 4, para fazer uma biópsia. Uhum. Uma ultrassom de tireoide de rotina, que a paciente nunca fez. Tudo bem não ter feito, não tem nada, não sente nada, que a gente vê um nódulo de tireoide para fazer biópsia suspeito de ser maligno, né? Uma transvaginal, que às vezes a paciente chega lá, tá tudo bem menstruando, já tem até o bebê dentro dela. Então, assim, a importância ao abdômen total, que você não tem nenhum sintoma, tem uma pedra na vesícula enorme, né? Então, a Pode ser pega de importância surpresa, né? para ginecologia, das 4 ultrações, né? Mama, transvaginal, tireoide e abdômen total. Isso é o teu dia a dia, né, Tati? É o que Meu dia a dia. tu mais faz, é isso, né? É. E me conta assim. E quais as que tu já alterações viu, mais assim? frequentes? O mais interessante de fazer o check-up é que muitas dessas doenças que são... quando você pega precocemente, o tratamento é muito mais simples.
E a maioria não tem sintoma. Porque a ultrassom aí é o que exame tá. de entrada, né? É o exame de entrada, não dói, não tem radiação. É como se fosse uma eu tenho que muito fazer, assim, simples. é como se fosse um anexo assim que eu te tiro. Ah, o exame de sangue. Agora, é só que tão o que- necessário quanto o exame o que- de o que sangue. já Se fosse um preventivo, mais O que ou é bom menos. a gente, como Só médica, pra sabe, falar. Mari, esclarecer as pessoas, é o seguinte, gente, ultrassonografia, ele é um exame médico dependente, examinador dependente, como a gente fala. Então, dependendo de onde você faça e como você faça, a pessoa, até o preset, os ajustes que ela faz no aparelho, ela pode detectar, digamos assim, texturas que não são reais, ou ela pode Exatamente. passar batido em alguma coisa. Então, o médico ultrassonografista, que ele às vezes está com um volume muito grande de pacientes, vai fazer vários exames, às vezes de forma muito rápida, ele é um ser humano e todo ser humano é falho. Então, ele pode passar batido em alguma coisa que ele não viu com maior cuidado. E também existe o oposto. O aparelho não está bem calibrado ou não ser um aparelho tão bom e aparecer coisas que, tipo assim, não são compatíveis com a realidade. Eu já passei pelas duas situações. E quando eu fui fazer, eu fazia, tipo assim, ultrassom mais tradicionalzinho, mais simplinho, né? Quando eu fui fazer um ultrassom, tipo assim, de verdade, né? Uma ultrassom completa mesmo, eu me espantei. Porque, mano, o menino ficou ali, passava, ia e voltava e falou... Ele falou tanta coisa da minha barriga, e ele falou tanta... E, tipo assim, e ele passou uns 15, 20 minutos ali examinando mesmo cada órgão, cada detalhe, que eu nunca tinha visto uma ultrassonografia daquela. E, assim, eu tenho 24 anos de formada. Quando a gente... Aliás, tu é bem mais nova, né, Maria? Mas quando eu me formei, a gente não tinha acesso tão fácil aos exames de imagem. O mais fácil que a gente tinha mesmo era raio-x. Mas até ultrassom, que já era um exame mais popular, não era tão fácil. Então, a gente não tem aquela noção de como a ultrassonografia evoluiu. E como você hoje tem tanta qualidade no ultrassom que você faz para as articulações, que você detecta numa ultrassonografia abdominal total, coisas que a pessoa pode estar evitando o problema mais na frente se ela fizer de forma rotineira. Exato. Não, e o clássico, né? Você entra numa clínica dessas de imagem, ou não tem consultório médico, 80% é mulher, 20% é homem, porque o homem tem aquela história. Quem procura acha. Eu não vou procurar, né? Eu não vou no médico, ele vai descobrir um monte de doença em mim. Mas, gente, é assim, quanto antes a gente acha, mais fácil o tratamento. Às vezes, você deixa de ter que fazer um tratamento cirúrgico para fazer algo clínico. Só toma remédio e pronto. Eu né? tive uma experiência Diagnosticar numa ultrassom que eu fui fazer gente. abdômen total, né? E aí o médico lá fazendo ultrassom falou assim, olha, você tá com pedra na vesícula. Aí eu, sim, é mesmo, vai operar. Eu olhei para ele assim, nossa, você me fala assim, é melhor do que um câncer. Meu Deus! Essa é uma pessoa prática, né? É uma pessoa bem Eu prática. acho que foi o mesmo que disse pra mim que eu tinha uma esteatose hepática grave e eu não tinha. Não, mas Vai assim, morrer, e você vai não morrer. opera Ele aí, falou- nossa, você me fala assim, na verdade, ditado. na época que eu adoeci, eu não tinha litíase biliar. O que eu tinha, pedra na vesícula. Eu tinha, tipo assim, só mesmo aquela areinha. A A lama, a tudo. gente chama lama Até biliar. porque a lama biliar, isso mesmo. E assim, aí ele pegou, além dele ter me dito que eu tinha, né, pedra na vesícula, ele ainda falou que eu tinha uma esteatose hepática grave. Grave pré-cirrótica, assim. Meu Deus. Entendeu? Ele me falou. Sem tomar uma cachaça. Aí, não, pois é, né? Tomou um vinho uma vez a cada 2, 3 meses. Aí o que aconteceu? Eu sou nem cachaceira. Só que nesse Abriu meio parênteses tempo, eu tive um problema muito sério que não era nada a ver com a pedra, mas eu aproveitei, já tirei a vesícula, tudo. E eu fui no ultrassonografista que preste. Aí, desculpe dizer, mas é verdade. Aí, quando eu fui, ele disse assim, olha, doutora, a senhora nunca teve uma esteatose hepática grave na sua vida. Meu Deus. A senhora, no máximo, teve uma moderada, porque a estatose grave teria alteração permanente nas veias, nas artérias. Aí ele foi me explicar tanta coisa que eu não sei explicar, Sim. mas eu disse assim, menino, como é que esse menino viu tudo isso ainda? Eu pensei que só se fosse fazer uma ressonância ou uma tomografia. Então, você que às vezes é iludido de fazer ressonância e tomografia, entenda. Adoro uma radiação. Entenda uma coisa, Eu você tenho vai horror. pegar um nível de radiação, hoje em dia as pessoas, tudo quer fazer ressonância.
Você vai pegar um nível de radiação, nosso papel médico é informar a população que não é bom para sua saúde. E você está fazendo raio-x, tomografia, ressonância. E todos esses exames de imagem é uma carga de radiação. Só se for indicado, né? Tem que ser bem indicado. Quando tem que fazer, Não tudo fazer bem, você faz. indiscriminadamente. Mas só que tem gente que faz de rotina dentro do seu check-up, gente. Isso não existe. Dentro do check-up não existe. Hoje a ultrassonografia está muito moderna e você pode fazer. Totalmente. Olha, vou dar um exemplo bem prático. Na época, eu sou formada há 12 anos. Não é tanto tempo assim, né? Sou jovenzinha. Mas assim, na época da minha graduação, olha uma coisa que era ensinada da tireoide. Você tem um nódulo na tireoide, a partir de 2 centímetros, você tira aquele lado da tireoide. Gente, metade da população tem nódulo de tireoide. Já pensou a gente tirar nódulo de todo mundo? Mas Tireoide enfim, de todo mundo, né? o que acontece? Porque você não tinha como acompanhar esse nódulo. Então, era mais seguro, entre aspas, você retirar do que correr o risco daquilo ser um câncer. Misericórdia. Aí- Eu tô imaginando metade da população sem tireoide. Não dá, né? Aí o que acontece? Só que assim, os métodos de imagens foram avançando muito. A nossa capacidade de enxergar detalhes do nódulo cresceu absurdamente. O exemplo que eu dou é assim, imagina uma televisão de tubo, Uhum. que você via tudo chuviscado, e uma televisão 4K. É isso que você tem hoje, né? É isso. Uma Essa imagem diferença. Full HD. É essa a diferença, entendeu? Então, você não precisa mais ir para a cirurgia em muitos casos, porque a gente tem condições de acompanhar. Porque a imagem é perfeita. E a gente consegue. Eu quero falar que a Tatiana também, antes de chegar aí nesse nível, ela comeu muito capim, né? Um bocado de capim. Aí eu quero que tu conte pras meninas das ultrassonografias masculinas. Qual é que tu De quer próstata. saber? Aquela. A próstata, ela quer saber da Porque teve outra. uma próstata assim que foi. Não, tem uma história engraçada de próstata. É que assim, os homens acham, eles falam assim, vamos fazer o check-up masculino. O que ele imagina? Que é Dedada. Dedada. Vou Dedo levar no uma rabo. dedada. Eu Vai não ver meu quero. pinto. Eu não tô afim de levar uma dedada. Gente, mas assim, ultrassom de próstata, a gente faz pela barriga. Pois é. Entendeu? Mas tu já teve algum paciente que eu conheço, ultrassonografista, que o paciente entrou e o médico pra fazer, né? E Aí foi o tirando médico as calças. foi. Mas acontece muito com já aconteceu Qual é comigo. aquela ultrassom que o cara tem que estar de pinto duro? Eu vou já contar. Essa história da próstata, assim, olha, nós vamos... Entra aí. Começou nesse nível. Entra Mas tem aí. ultrassom que o homem tem que estar de pinto, depois tu me conta isso aí. Tem. Não, depois não, conta agora, já quero saber. Existe uma ultrassonografia que é o Doppler peniano. Aí tem homens que têm problemas de ereção, Mas certo? aplica papaverina? Não, é outra medicação. Papaverina não, mano. É fármaco induzido também. Não, mas manda bater uma punheta ou aplica remédio. Não, mas espera lá que eu vou te contar. Tem das duas formas. Revistinhas masculinas. Hoje em dia não é revista, vocês são muito antigas. Olha, meu Deus. A gente coloca na televisão, na frente da pessoa. Aí qual é a sua preferência? Você gosta de 2 mulheres ou, né? Você gosta de... Aí coloca lá o filme. Aí, olha, você fica aí à vontade. Você vai colocar a mulher e a preferência da pessoa. Aí outra. não vai adiantar nada, Não, porque... mas pode. A sua preferência são 2 mulheres ou uma mulher? Se eu quero uma caucasiana e uma anã, Tem gente que tem fetiche, gente. Você tem que respeitar o fetiche dos outros. Cara, então tem pra todos os gostos lá, né? Se ele quiser 5 Aí, anãs. Quem quiser ver todo tipo de pornografia, vai lá no consultório. Ei, gente, peraí, no consultório médico, eu não consigo de sacanagem. não, esse exame ela não faz, é na época que ela comia grama. Não tá Hoje eu não tô fazendo, mas eu tô muito interessada em Olha, levar alguém pra acabou as fazer. ilusões, ela não faz mais o exame. Não, eu não, mas vai ter alguém pra fazer lá. Vai ter Gente, eu achei alguém. a história engraçada, porque lá na época da minha residência eram 15 salas de ultrassom funcionando ao mesmo tempo. Isso lá na USP de São Paulo. E aí, uma das salas, todo mundo já sabia. Olha, dia de sexta-feira à tarde, a sala 15 é a sala duplo peniano. Ninguém entra lá. Porque A você- Doppler peniana. ninguém entra. Aí... Doppler pra ver o fluxo sanguíneo, tá, gente? Então, aí Isso, tem porque a gente tá- tem que saber se o sangue tá passando, se a pessoa não tem ereção, porque o sangue não está Quando tem problema de passando, ereção, né? ou faz se está parte. passando, Os mas urologistas pedem. emocional ou qualquer outra coisa.
Enfim. Sim. E aí a gente pegava e fazia assim, olha, eu vou deixar o senhor aqui. Aí eu injetava uma medicação no pênis, na base do pênis. E aí o senhor vai ficar aí, o que o senhor quer aqui ver na televisão? Põe qualquer coisa aí, tá? A pessoa ficava com vergonha, né? Aí colocava lá, você vai ficar à vontade aqui, o senhor se estimule aí como o senhor quiser e daqui a 10 minutos a gente volta. Vou bater na porta, não se preocupe que a porta tá trancada. Só que era mentira, não tinha tranca na porta. Mas já estava combinado, né? Que aquela sala ninguém abria. Aí, gente, chegou uma desavisada lá, uma preceptora nova. Quando eu passei no corredor, aí ela... com a boca assim, aí eu entrei na sala que não era pra entrar. Eu falei, meu Deus, coitado do homem. Foi pego com a mão na massa, coitado. Gente, ele com o maior esforço pra tentar levantar o negócio dele. Já não levantava, não. Desiste, volta na próxima sexta, porque já não vai rolar essa sexta. Mais uma Com semana. susto, traumatizou. Com susto é que não ia mesmo. Coitada, gente. Mas vocês veem, olha a ultrassom, como ela é rica. É, Dá pra fazer de tudo. Dá pra fazer de tudo. Dá. Eu quero que a Tati também conte outra. Eu lá é a fofoqueira das histórias, né? Não, mas essa é uma história, assim, que alegra muito o nosso coração da ultrassom da mãe da nossa amiga. Como foi dar essa notícia? Não, mas Conta foi essa uma história. foi a história mais triste. Mais triste, assim, mas teve um pesarosa. desfecho bom, né? Amém. Amém. Foi difícil. Quando ela foi fazer exame comigo, ela veio acompanhada da irmã. É uma senhora amiga nossa, amiga, ela tem mais de 70 anos, né? E aí ela falou assim, Tati, eu vim aqui fazer exame, eu morro de medo de fazer exame, não gosto de fazer exame, mas eu vim aqui porque era você, e aí eu tive coragem. E eu tô muito, muito apreensiva, porque eu, às vezes, tô acompanhando a minha irmã que tá fazendo tratamento pro câncer, né? E eu acompanho, às vezes, nas químios, nos tratamentos em si. A irmã dela já estava com Já estava. Da senhora. E aí ela me contando isso, motivo dela estar lá, fazer o check-up dela. E aí isso a gente conversando e eu passando o meu aparelhinho lá nela, né? Mama, quando eu olhei uma lesão, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Como é que eu vou dar essa mensagem? Como é que eu vou falar, né? E ela me contando que estava apreensiva, porque a irmã já estava fazendo tratamento para câncer e ela estava com um, né? E como que eu vou dar essa notícia? E ali Foi naquele complicado. momento tu já viu, Não, eu já vi, desconfiei fortemente, Uhum. né? E daí, E você fala, não, doutora, mas pode não ser, mas você tem que fazer. Aí você tem que fazer porque né? Você tem que fazer. Que a pessoa normalmente, mas eu imagino, o psicológico, como que ela vai esperar um tempo? Ela quer uma resposta ali, né? Ela não quer. Esse negócio que o ultrassonografista Aguardar. não pode O que tu falar falaste? nada. É só para entender, É. porque depois do exame tem a biópsia que comprova, Que né? Mas comprova. assim, no exame tu já tem 90% de Alguns de- casos de sim, convicção, mas né? muitos É porque às vezes são é muito duvidosos. irregular, então dá pra Tem essa perceber situação a do característica. médico da ultrassom, ele pode ou não pode falar, porque ele não deve falar muita coisa, mas Sim. a gente fica ali numa... E ali, às vezes, A gente fica, às precisa vezes, de com um uma berlinda. imediatismo para uma biópsia, que às vezes, se tu falar para paciente que ela tem que ir logo, ela demora não 2 vai. meses para voltar com o médico dela. Tem gente que Então pega tem o que- exame e joga no banco do carro e nunca mais nunca vai. mais volta, não E volta. então, assim, você fica naquela, será que eu falo pra ela não deixar de ir? É. Ou será que eu não falo porque eu não sei? Eu Exatamente. não sei com quem eu estou lidando. No nosso caso, eu sabia quem era, mas muitas vezes eu não sei com quem eu estou lidando. Eu não E como sei é que tu qual é o falou com nível ela? do emocional. Me conta. Não, aí eu falei, não, tá tudo bem, eu vi só um nódulozinho aqui que eu acho que a gente tem que olhar melhor. Tati, tu já viu alguma coisa aí, né? Aí eu, não, calma, que eu não sei de nada, que deixa só eu pensar, examinar melhor e tal, então... E eu também não tinha tanta certeza, vai que era uma imagem que estava me enganando. Mas Eu era. não podia, era e depois ela fez o tratamento. Mas no final, ela, Tá curada. graças Deus. a Deus, ela tá Que curada, bom. teve um bom desfecho. Mas né? aí Positivo. deixa eu tirar uma dúvida Porque aqui. foi Pode ser uma descoberto dúvida de quem Precocemente, pra ver Gente, qual é a Não importância tinha do nenhum ultrassom. centímetro o nódulo dela. Uma senhora mais de 70 anos. Mas, que- por exemplo, se a tá pessoa ótima faz hoje. uma mamografia, Uhum. a mamografia, ela é com a ultrassonografia e a mamografia, elas são complementares Complementares. ou, tipo assim, se eu fizer a ultrassom, eu não preciso fazer a mamografia? Esse Porque é o às vezes a maior pessoa... erro. Pois é, isso que eu queria que tu esclarecesse. A maioria das mulheres... Porque, gente, fazer mamografia é um tanto desconfortável. Não é péssimo, dá pra aguentar. Mas os aparelhos mais modernos não têm Já tanta quase pressão. dói muito menos. Mas Diminui depende muito, também da muito. idade, né? É. Por ser uma mulher abaixo de 35 anos que tem aquela mama muito Muito glândula, densa. muito densa,
e numa ultrassom dá um nódulo alterado, assim, você não vai pedir uma mamografia que não vai diagnosticar, você vai para uma ressonância. Aí existe a boa indicação de uma ressonância de mama. A ressonância ajuda muito na mama, mas mulheres mais jovens, né? Mas Pra você ver. aí, mais uma vez, a gente reforça a importância do ultrassom como um exame de entrada. Exato. Né? Então, E tudo complementar a vai começar mamografia. pela ultrassom. Ele complementa, tem mulher que Sim. acha que só faz a fazer mamografia, ultrassom, não adianta. Né? Não ou o adianta. inverso. Ou o inverso, não adianta. Eles Tem são coisas que a complementares. ultrassom vê e tem coisas que só a mamografia Mas vê. se vê Às vezes elas também, se complementam. Por exemplo, as ultrassons são feitas por médicos, né? Sim. Normalmente, acho que a grande maioria, né? São feitas por São médicos. feitas por No médicos. Brasil, sim. Mas a mamografia não. Não, aí no caso tem o Mas é laudado por A médico. mamografia ela é Mas feita é laudado por ela médico. é feita né? pelo Aquela técnico pessoa- de o radiologia. O técnico só vai ajeitar Operar no a peitinho máquina. na É. chapa. Faz até entendi. melhor que E ele tem médico. que ser muito bem treinado. Entendi. Não, porque Pra posicionar talvez bem. se o médico fizesse a mamografia também, o procedimento, enfim. Não, mas técnico não faz muito Não, E mas a é porque diferença, assim, né? até pessoa bem é, treinada. os não lugares, faz errado, né? os não. lugares Não. que eu fiz assim ultimamente, eu percebi uma diferença muito grande. Sim. Primeiro, dos aparelhos, que agora eles estão mais modernos e tem uma pressão menor e mais anatômicos, Tem porque mesmo. tem até uma borda arredondada Sim. no que eu fiz a última É vez. verdade, também. E antigamente eram duas placas. Ainda não. Aí a gente tem essa modernidade, né? Porque eu me lembro que melhorando antigamente, muito. quando comecei a fazer, teve uma época, eu tinha uns 30 anos, né? Uhum. Teve uma colega médica que teve carcinoma mamário bilateral. Nossa. Ela descobriu de um lado e ela estava na amamentação do primeiro filho. Poxa Ela vida. descobriu de um lado, aí foi investigar, acabou descobrindo do outro também. Outro. Então gerou aquele Sincrônico, pavor, assim, sabe? Que Sim. todas as amigas foram fazer os Olha exames. pra apavorar mesmo, porque as mulheres têm que fazer. É impressionante Tem que a fazer. quantidade de gente que chega lá E jovem, com 40, tinha 35 32, anos, não, faz uma mamografia. 30 e poucos mesmo, não era nem 30 e muitos. E aquelas Abaixo mulheres dos 40 também, tá aumentando, gente. as mulheres infelizmente. também, tá, a gente pode falar, as mulheres que usam silicone, elas, além da mamografia, fazer ultrassom, porque é impressionante a quantidade, tem muita paciente comum, a Tati, quantidade de paciente com silicone, que tem alterações nas dobras. Fala um pouquinho sobre isso, Tati, pra gente finalizar, Sim, que é importante. então, a maioria das pessoas fica com uma ideia errada. O cirurgião plástico fala assim, prótese, essa prótese aqui, ela vai durar a vida toda. Não é que a prótese não vá durar, mas podem acontecer algumas coisas no meio do caminho e você tem que fazer exame para saber se está tudo certinho. E aí a gente tem hoje o melhor exame para examinar próstata, que dá todos os detalhes, prótese, é a ressonância. A ressonância das mamas para avaliação de implantes mamários. Outra boa indicação, né, da ressonância. E aí é interessante a pessoa que tem prótese fazer ali Mas de geralmente 3 vai em 3 anos. Na ultrassom, Mas aí vê começa uma pelo dobra ultrassom. lá do elastômero, né? Aí indica para uma indica fazer a ressonância. Agora, Tati, deixe É seu muito- recado ali para aquela câmera, para as mulheres Ai, que estão assistindo o programa. Mulheres e homens que é o precisam seguinte, fazer suas... homem, eles não vão se cuidar. Vocês têm que pegar o marido de vocês pelo braço e vai fazer o check-up junto. Porque ele não vai, gente. E aí começam as complicações. Porque tu sabe que a bronca, depois que o cara ficar velho, vai cair pra cima de ti. Então, leve o homem pelo braço e vão fazer exame juntos. Melhor prevenir do que remediar. Ei, Porque as eu mulheres fazia já que vão- nem uma pessoa que eu conheço, sabe? Que um dia foi no médico de quê mesmo? No Que tu vai urologista. contar já? Não, é alguém que eu conheço, que foi no urologista, aí levou o marido, aí chegou lá e falou assim, doutor, já que eu tô aqui me consultando e ele veio comigo, né? Já que ele tá aqui, bora fazer logo o exame de próstata nele? Aí fez o exame no marido, entendeu? Então é tipo Quer isso. dizer, ela foi no urologista, né? Ela foi no urologista, Ela mas doutor, foi. já que eu tô aqui, faça logo o exame de próstata nele, né? Então, é tipo isso. E se você está gostando... Entendedores entenderão. E se você está gostando desse episódio, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar, porque informação em saúde de qualidade você não encontra em qualquer lugar. Então agradecemos aqui a doutora Tatiana, Muito Ai, obrigada. gente, foi ótimo, Tati, adorei. muito obrigada. que precisou de bate-papo. muitos anos de terapia para superar a irmã mais velha. Sim, até hoje não posso nadar na piscina de bolinhas. Gente, sabe aquelas tartaruguinhas que vem de Fortaleza, que elas fazem assim? Com a Aham. cabeça? Aí eu tinha Cara, medo. ela tinha pavor. E ela ficava atrás de mim com aquele Eu tartaruga. amava
Ei, mas o dia... Eu sofri bullying a vida um dia inteira. desse eu- Mas mas por eu- isso que ela é Você forte, se tornou assim. resiliente. Olha, Tati, mas deixa que eu me vinguei por ti. Um dia desse ela foi lá em casa, o Heitor tem uma barata de brinquedo que ela treme. Eu deixei lá na porta a barata. Pavor de barata. Me vingou. Tati, muito obrigada. Muito obrigada, Ai, gente. obrigada pelo participar. convite, gostei muito. Muito obrigada. Verdade. Toda a Tati, ela tá lá, a doutora Tatiana Cortez, ultrassonografista lá no Cristal. 5 andares acima de mim, a gente faz intercâmbio muito grande. Manda o paciente, a Tati me manda laudo digitado no WhatsApp. A gente tem uma parceria muito legal. A Tati é uma querida muito, para mim, é uma referência e para várias aqui, né? Para muitos médicos, referência em ultrassonografia em Manaus. Uma amiga Obrigada, antiga. Mara. Muito obrigada aqui por todas as pod-rosas. Obrigada, gente, por mais esse episódio, por assistirem, compartilhem. E vamos lá para mais um, futuramente, se o Márcio deixar. Tchau, gente. Tchau, gente.